Então, só um minutinho aqui. Só um minutinho, pessoal. Oferece, você está mudando os slides? Frécia, tá por aí? Bom, pessoal, enquanto o Frécia não volta, só para complementar, qual que é a ideia dessa semana de webcast? É importante até a gente deixar bem claro que esse webcast não vai ser o único, não é a única apresentação que a gente vai fazer. Essa semana inteira vão ter outros webcasts, a gente está fazendo uma semana inteira de treinamento, de capacitação, de orientação para vocês, de como que vocês podem passar nas provas, quais são os assuntos que caem, qual que é o tipo de material que você deve estudar, onde você encontra esses materiais, por que as certificações mudaram de nome, qual que é o valor, qual que é o peso da certificação para a gente, quando a gente faz uma prova, a gente passa numa prova dessa, o que isso traz de benefício para a gente. Esses são todos os nossos objetivos, né? Por isso que a gente está fazendo uma semana inteira com esses tópicos, justamente para trazer essa experiência de quem está do lado da mesa, que já tirou a certificação de SQL e viu os benefícios que isso agregou para a carreira da pessoa, tá? Vocês estão me ouvindo? Vou voltar o slide aqui, até porque o Fred acabou de voltar. Vou deixar no primeiro slide. Ô Fred, por algum motivo os slides estavam mudando aqui. Ah, tá. Vocês estão me ouvindo Eu voltei agora? para o primeiro. Estamos te ouvindo agora normal. Beleza. Eu voltei ótimo. para o primeiro para você assumir aí a nave mãe. Então tá, vamos lá. Dando continuidade então aqui, a nossa agenda de hoje vai ser o que então? Falar um pouquinho sobre as 3 provas de SQL 2012, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a prova de MCSA, né? A nossa prova de entrada no produto. Depois a gente vai passar um pouquinho pelas 2 provas de MCSE, que são as provas de Data Platform e as provas de Business Intelligence. Lembrando que cada uma dessas certificações ela é composta por mais de uma prova cada uma. A gente vai ver em detalhes daqui a pouco cada uma delas, mas as 3 certificações, né, é a primeira MCSA, depois as 2 MCSEs, a gente vai ver em detalhes quais são os cursos, quais são as provas. E lembrando, vai ter webcast só sobre essas certificações, ainda essa semana, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Certo, Frécia? Certo, correto. Continuando então, qual o diferencial da certificação Microsoft principalmente, né? A diferenciação que os profissionais têm dentro do mercado. Por que a diferenciação? É comprovado que o cara que ele tem a certificação, que ele possui certificação Microsoft, ele sempre tem critério de desempate em qualquer coisa em qualquer processo que ele esteja participando, né? Por quê? Porque a gente sabe o valor que tem uma certificação Microsoft aí em cima. Com essa renovação das certificações, principalmente aqui para o SQL Server 2012, veio aí todo o know-how que a gente já tinha das provas de SQL Server e das provas Microsoft, e agora a gente está agregando então um novo modelo de provas. Além da gente estar falando aí do reconhecimento de mercado, então, que tem essas provas, a gente está falando também então da diferenciação que o profissional tem. Ele com certeza é destacado, principalmente agora nesse novo modelo de certificação, né? Por quê? Por que ele Fred, deixa eu só voltar aqui um pouquinho no slide anterior, só para mostrar alguns números relacionados à certificação.
Aqui dentro da Microsoft a gente tem algumas pesquisas que são feitas com o mercado, e dentro dessas pesquisas foi feita em novembro de 2011 uma pesquisa com aproximadamente 700 profissionais de TI para ver o valor de certificação, para ver o quanto a questão da certificação agrega para esses profissionais, né? E desse total de profissionais que responderam à pesquisa, por volta de 60% respondeu que a certificação ajudou a ter uma mudança no emprego, ajudou a conseguir trocar de empresa com benefício de certificação. 58% falou que a certificação resultou num aumento de salário ou num bônus pelo fato de ter conseguido a certificação ou por ter alcançado algum objetivo, mas a certificação estava envolvida dentro dessa resposta. E 63% ajudou, a certificação teve um passo que ajudou, que teve uma aceleração para algum tipo de promoção dentro da empresa. Então, disso que a gente está falando aqui, a gente está falando aí de aproximadamente dos 3 resultados aí, 60% de ajuda para os profissionais que tiraram certificação sendo analisado, né, comparando com os profissionais que não têm certificação. Então você vê que tem um benefício até financeiro para quem faz a prova e para quem consegue ter esse tipo de reconhecimento, esse tipo de diferenciação dentro dos profissionais. Sem contar que quando você se torna um MCP, que é a primeira prova que você faz da Microsoft, independente de qual seja a tecnologia, independente de qual seja a titulação que você tem, você se torna um Microsoft Certified Professional, né, que é um título que você recebe por ser um certificado Microsoft. Isso te dá acesso a algumas listas de discussões de profissionais de TI. Então você consegue acessar listas internas, né, o discussion list, com esses profissionais, e até para troca de experiência, fazer networking com eles é bastante importante. Só outro número que eu queria mostrar aqui. Foi feita também uma pesquisa com mais de 200 executivos de TI, e 92% deles indicaram que os desafios para a segurança corporativa, para a segurança de informação dentro das empresas, eles são supridos com os conhecimentos necessários em infraestrutura de grande porte. E isso a gente consegue resolver, consegue sanar, consegue ter um profissional gabaritado para poder trabalhar com uma infra, seja de grande escala, né, de grande porte. Você consegue ter uma segurança maior na hora de contratar um profissional quando esse profissional ele é certificado. A gente sabe que existem dumps, a gente sabe que existem aí algumas formas lúdicas de você conseguir uma certificação por uma forma errada, só que isso te compromete na hora que você for pôr em prática aquilo que você está dizendo que aprendeu. Se você tira a certificação pelos modos convencionais, fazendo a capacitação, fazendo a prova corretamente, estudando de fato aqueles assuntos, o valor agregado ao seu conhecimento é inestimável. Você vai ter muito ganho relacionado aos não certificados ou o pessoal que é certificado que acabou utilizando meios errados para fazer isso daí. Então, quando vocês forem fazer sua prova, forem estudar para o seu material, tem os materiais oficiais, você não precisa necessariamente comprar um curso oficial, mas é interessante que você faça isso para ter contato até com outros profissionais, para você ter um instrutor que vai te passar o conhecimento, vai te passar a experiência de mercado naquela ferramenta que você está fazendo o curso, fazendo a capacitação. Mas, se você não quiser, você pode comprar livros, você pode encontrar materiais de referência na própria internet. Você vai lá, entra no Bing, procura os materiais, consegue localizá-los e faz parte da sua forma de capacitação, tá? Bom, quer passar aí, Fred? Quer passar o próximo só slide aí? complementando isso que tu tá falando em tudo aí, Nogari, só para deixar que realmente é bem verdade isso aí. A gente que trabalha, eu principalmente que trabalho dentro de parceiro Microsoft, as certificações elas são realmente necessárias, porque ela é critério de desempate em muita coisa que a gente participa. A Microsoft tem bastante campanha em cima aí de parceiro que tem os maiores números de certificações. Então acredito que se mais alguém trabalha dentro de parceiro aí também deve saber um pouco disso. Então, dando um pouquinho da minha experiência aí, certificação é muito válida.
Muita gente exige isso e muita empresa hoje trabalha em cima disso, né? Eu acho que principalmente empresa parceira trabalha bastante em cima de certificação, de ter seus profissionais certificados aí. E claro, complementando tudo aquilo que o Nogari vem falando, né? Que é a questão da diferença que o profissional tem dentro do mercado. Até porque, querendo ou não, mesmo que o profissional possua a experiência que o recrutador precisa, se ele tem a certificação, ele já está sendo visto com outros olhos. Tá? Então isso é bem interessante que quando vocês forem pensar em fazer certificação. O Nogari também comentou que a questão do dump hoje desanima a pessoa muitas vezes. Por quê? Porque a gente sabe que hoje vai lá, compra um dump e o cara do dia para o outro vai lá e faz a prova. Né? E daí nada adianta o outro estar estudando e o cara vai lá e faz o dump e também tem a mesma certificação que você. É por isso que agora a gente no SQL Server 2012, com esse novo modelo de certificação, eu acredito muito, tem muita ciência que isso vai acabar não acabar de vez, porque é meio complicado, mas a gente vai conseguir eliminar bastante gente do mercado só por essa mudança de prova. Tá? Só que isso que eu queria passar ali. Vamos passar para o próximo slide. Os novos nomes técnicos aí de provas, né? Tudo mudou o nome de prova, antes era MCTS, MCITP, agora passou para ser MCSA. Por que mudou? Muita gente se viu curiosa com isso, eu também estava curioso. E a mudança foi relativamente simples. A Microsoft aí fez uma pesquisa nos Estados Unidos, Europa e na América do Sul, aqui foi no Brasil e no México, né? Aonde o quê? Eles mudaram o nome das provas porque era mais interessante o cara obter uma certificação do tipo MCSA. Então eles mudaram o nome para simplesmente deixar o candidato que ele se sentisse mais atraído a fazer as provas, né? E com isso, claro, mudando o nome das provas, ele vai ter mais prestígio com isso, vai melhorar muito mais a comunicação dele, porque agora ele vai deixar de seguir uma única trilha que seria antes, quando a gente tinha lá as provas de MCTS, MCITP, 3 linhas, onde a gente tinha BI, Developer e Database Administrator. Agora não. O cara tem que ter uma base sólida de desenvolvimento de administração e de BI aí para poder, então, ver o que ele vai querer. Se ele vai querer seguir pela carreira, então, de Data Platform ou se ele vai querer seguir aí pela carreira de Business Intelligence. Então, a mudança para o pessoal entender foi justamente essa. Foi simplesmente eles quiseram mudar o nome para que a certificação pudesse ser melhor agregada, né? O pessoal gostasse mais do novo nome, enfim, só para questão de mercado aí para atender melhor o público. Essa questão de mercado, pela mudança de nomenclatura e a mudança da forma como o desenvolvimento da prova está sendo feita hoje, a Microsoft não faz esse tipo de coisa à toa, né? Nenhuma grande empresa acaba mudando essas informações de forma aleatória. Eles fazem pesquisa de mercado, eles analisam tanto o público que é o público direto, que, por exemplo, são os usuários que fazem a prova, quanto também o pessoal que avalia o treinamento, o pessoal que contrata nas empresas. Então esse pessoal, eles respondem perguntas, fazem avaliações que as grandes corporações passam. E nesses casos, por exemplo, a Microsoft viu que tanto os usuários ficavam mais atraídos para fazer a certificação, quando a certificação se chamava MCSA ou MCSE, do que só o MCTS ou o MCITP. E também conversou com o pessoal de contratação, né, com os contratantes, para ver para eles qual nome impactava mais na hora de fechar um contrato, na hora de mostrar o público deles, né, mostrar os profissionais de TI da empresa para as outras áreas que tem dentro da corporação, ou até para fechar um projeto externo, quais nomes que agregavam mais valor para esse time da empresa, para o time de TI. E eles viram que o MCSA ou o MCSE estava bem atrelado, estava bem relacionado a isso, né? Vamos lá. Então, mudando aí agora, o que a gente passou a ter aqui dentro do SQL Server 2012, né, na parte de certificação. A gente tem, então,
a base, que hoje deixou de ser MCTS e passou a ser o MCSA, né? Então a gente atualmente aí no SQL 2012 está constituído por 3 provas, a gente já vai dar mais uma olhada adiante aí quais são essas provas. O segundo nível dessas certificações, então a gente tem 2 ramos ali, né? A gente tem tanto o MCSE, que é para Solutions Expert, e a gente também tem para o Solutions Developer, né? Que é o MCSD. E o último grau lá, o nível mais alto das certificações, a gente tem agora o MCSM. SQL Server 2012. Opa, desculpa. Isso. SQL Server 2012. Então, complementando aquilo que eu tinha falado no outro slide, no MCSA a gente tem o que agora? 3 provas. Era aquilo que eu estava dizendo lá anteriormente. Agora não basta o cara simplesmente querer escolher uma única trilha e dizer assim, não, agora eu só vou querer fazer a parte de SQL Server 2012, mas só na parte de administração. Não, eu quero ser só developer, eu quero ser só trabalhar com BI. Acabou isso. Por que acabou? Porque se a pessoa ele é certificado em SQL Server 2012, ele precisa conhecer ambas as partes. Ele precisa conhecer, então, desde desenvolvimento até passar pela parte de administração e chegar lá na parte de BI. Né? Então essa foi a grande mudança. Deixar com que tirar essa questão de lado, com que ele possa simplesmente seguir um único caminho e achar que se ele é de infra não precisa saber dev, não, acabou com isso. Agora vamos pegar e vamos fazer com que ele tenha que aprender todas as provas, aí tem que fazer todas as provas para ser realmente um certificado em SQL Server, na plataforma de dados em SQL Server, né? Não simplesmente na parte de administração ou na parte de desenvolvimento. Então a gente tem aí 3 provas. A gente tem a primeira de consultas, né? A gente tem a parte de carrying ali. A gente tem a segunda prova, que é de administração de base de dados. E a gente tem a terceira, então, que vai entrar um pouquinho na parte de Business Intelligence, que é a prova de implementação aí de Data Warehouse. Fez essas 3 provas, o que você tem? MCSA em SQL Server 2012. Então, esse é o teu passo inicial para as certificações dentro do produto. A partir daqui, aí sim você pode escolher. Quero ser Data Platform? Agora eu vou fazer as provas de desenvolvimento e as provas, no caso, e a prova de administração. Quero trabalhar simplesmente com BI? Tem outras 2 provas que eu posso fazer. Então, essa questão aí das provas de SQL Server 2012, né? E indo lá para o último nível, a gente tem, então, a MCSM, que era a antiga MCM, de SQL Server 2012, né? E a gente tem a nova prova agora, né? Que vai ser o MCSM de Business Intelligence, que antes eu não entendo tanto, acho que o Nogari pode complementar algo aí, mas era que o pessoal chamava de SAS Maestro, né, Nogari? Eu acho que era isso, né? Tinha a certificação do Maestro, que era o equivalente ao MCM, mas eu acredito que o GAFA, né, o gafanhoto, o Katai, na sexta-feira, vai mostrar pra gente, quando a gente vai falando do MCSM na webcast de sexta-feira. O GAFA é o único brasileiro que é certificado em MCM de SQL Server, né? Tem, se não me engano, ele é o segundo da América Latina, alguma coisa assim. O GAFA é fora de série. Então, acho melhor deixar com ele, deixar para ele apresentar essa questão tanto do Maestro quanto do MCM, do MCSM aí para o pessoal. Ele tem muito mais propriedade para falar do que a gente, cara. Sim. Continuando ali. Só respondendo a pergunta do Jonathan aqui, ele só perguntou se ele fazendo algumas provas do MCSA, ele já ganha algum título. Não, tá? Para você ser MCSA, você tem que fazer as 3 provas. Se você fez uma ou outra, não adianta, tem que fazer as 3 para ter o título, tá? A prova aparece no seu transcript lá no site do MCP, mas você ainda não é um MCSA, tá? Então é o que acontece comigo hoje. Eu não passei em todas as provas do MCSA, passei em apenas uma, e ainda eu não virei o MCSA em SQL Server 2012. Beleza? Mas se você fizer uma prova dessa, você se torna um MCP, Microsoft Certified Professional. Isso. Só não tem o título ainda mesmo do SQL Server 2012, né? É. Então,
Passando um pouquinho pelas provas aí, só bem rapidinho. A gente tem essas 3 provas aí da MCSA, né? A primeira prova é a 461, então, que é consultando dados no Microsoft SQL Server 2012. A gente tem a segunda prova de administração de bases de dados e a terceira de implementação de Data Warehouse. Uma dúvida aí que todo mundo tem quando eu vou dar treinamento é o quê? É a questão da ordem. Existe alguma ordem para eu fazer essas provas? Não existe nenhuma. Tá? Então é importante deixar bem claro aqui que é o quê? Não me sinto bem para fazer a prova de consulta primeiro, lá de Query. Eu já me sinto mais à vontade para fazer a prova de Data Warehouse. Posso fazer essa primeira? Posso fazer sem problema nenhum. Então, é interessante deixar claro, porque muita gente tem esse tipo de dúvida e não existe regras, né? Não existe uma regra a ser seguida. Não, eu tenho que fazer uma, depois a outra, para depois poder fazer essa. Não. Se você fazer as 3 provas, independentemente de como você fez elas, na ordem que você seguiu, é o suficiente. Você se torna um MCSA em SQL Server 2012. MCSE em Business Intelligence. A mesma coisa, né? Aí o primeiro, agora você tem um pré-requisito, que é o quê? Para eu poder fazer essas 2 provas do MCSE, eu preciso, então, ter o MCSA em SQL 2012. Né? Esse é o diferencial. Quando a gente estava lá no SQL Server 2008, o que eu precisava fazer? Simplesmente uma única prova de BI, que era a MCTS, né? E depois já fazia uma outra prova que me dava a credencial de IT Pro, no caso de MCITP, e em Business Intelligence. Agora acabou isso. Então a gente tem que fazer as 3 provas a mesma coisa, de administração, de desenvolvimento e de implementação de Data Warehouse. E depois disso a gente pode fazer então mais 2 provas para se tornar então um MCSE em Business Intelligence. Tá? Então a gente tem mais 2 provinhas aí. A mesma coisa serve para o Data Platform. Então eu tenho lá o meu pré-requisito, que é o meu MCSA, né, em SQL 2012. Depois eu tenho mais 2 provas. O que eles englobaram nessas 2 provas aqui? Essas 2 provas para a carreira de MCSE seria como se eu fizesse as 2 provas de IT Pro, digamos assim, de Development e de Database Administrator. Então essas 2 provas foram acopladas dentro do MCSE. Então para eu me tornar um MCSE em SQL 2012, eu preciso fazer essas 2 provas também. Queres falar um pouquinho aí, Nogari? Não, pode seguir. Pode seguir? Então tá. Pode, fica à vontade. Então vamos lá. Por que está existindo essa convergência aí? É aquilo que eu falei lá atrás. Agora a Microsoft não está mais preocupada que você simplesmente siga uma carreira. Por quê? Porque geralmente, se você é developer, você vai precisar saber um pouquinho da parte de infra, de SQL também. Se você é da parte de infra, você uma hora ou outra vai precisar entender um pouco da parte do desenvolvimento. Então, isso já acontecia muito antes do SQL 2012. Isso era normal, é um cenário normal acontecer isso, né? Então, o que a Microsoft simplesmente fez? Já que isso antes era, digamos, um pré-requisito que não era seguido, hoje a gente tornou um pré-requisito, fazendo com que as 2 primeiras provas lá de MCSA sejam as provas obrigatórias, onde eles cobram os 3 pontos do SQL Server, né? Que é Business Intelligence, Database, administração das bases de dados e, no caso, a implementação, né? Eu trabalhando lá com as consultas. Só seguindo um pouquinho do nosso slide aí, o que ele está mostrando? Então, ele está mostrando quais as principais tarefas, o que a gente faz com mais frequência, né? O que a gente mais faz com frequência, então, é a instalação do SQL Server, a gente faz lá backup e restore, a gente trabalha um pouquinho lá com Integration Services para tratar um pouquinho dos nossos dados, o que vem lá de várias fontes, a gente está criando tabela, a gente faz escalação, faz performance tuning. Então, se vocês pararem para pensar sobre isso, a gente está trabalhando com as 3 áreas do SQL Server. A gente está trabalhando, então, com a área de desenvolvimento, quando a gente está fazendo criação de tabela, quando a gente está fazendo performance tuning. A gente está falando na parte de BI, quando a gente está tentando trabalhar um pouquinho com Integration Services e o Data Quality Services agora. E a gente está trabalhando com a parte de administração, quando a gente vai fazer uma instalação do SQL Server, quando a gente vai configurar um backup restore, enfim, quando vai fazer qualquer tipo de tarefa.
Então ali em cima tem mais ou menos as porcentagens que, ó, 87% dos developers, dos database developers aí, já indicaram que alguma vez eles tiveram que agir como um database administrator. Então aí, muito mais da metade está indicando o quê? Só está confirmando aquilo que a Microsoft veio fazer agora na área de certificação. Que era o quê? Juntar todas essas áreas e dizer assim, se tu realmente entende de banco de dados, tu tem que passar por essas 3 áreas primeiramente. 60% ali dos desenvolvedores indicaram que eles executam tarefas de administração no seu ambiente normal. Né? Lá no seu ambiente de trabalho, eles não são só DBAs, mas sim, eles fazem performance tuning, eles fazem outras tarefas, como eu falei anteriormente. Quando a gente está conversando com o DBA, a mesma coisa. Quando a gente está conversando com o DBA, eles também falam para a gente que lá, eles também precisam simplesmente fazer alguma coisa da parte de BI. A gente está vendo ali, ó, no mínimo, 60% dos DBAs e database developers já trabalharam com SAS e PowerShell, né, que hoje é uma tendência aí no mercado, PowerShell. SQL Server em cima de Windows Server, Windows Server Core, é cada vez mais realidade a gente trabalhar com PowerShell. No mínimo, 87% aí dos DBAs já foram, no mínimo, tinha que ser no mínimo proficiente em Integration Services, Reporting Services e TSQL. Então a gente está vendo aí que a gente não consegue mais ficar só no nosso mundinho, digamos, de Database Administrator, de Database Developer ou de Business Intelligence. A gente tem que saber um pouco de cada área. A gente vai saber tudo? Muito difícil. Mas o interessante aqui é o quê? Que a gente saiba um pouco de cada coisa e depois a gente pode fazer a nossa especialização, né? Que é lá, MCSE em Data Platform ou MCSE em Business Intelligence. Então, deixa eu... não está mostrando direitinho aqui que cortou ali, mas o que mudou principalmente... Tá falando alguma coisa aí, não, galera? Não, falando que aqui para mim já está apresentado como completo o slide já. Mostrou as 8 caixinhas, mostrou. Ah, tá. Beleza. Então, o que mudou principalmente nessa certificação, principalmente o pessoal que fez as provas betas agora, sentiu uma grande diferença de quem veio em 2008, que foi o meu caso, que era o quê? Lá no SQL Server 2008, nas provas a gente tinha aquelas provas lá que era com múltipla escolha, e era isso que a gente tinha. Agora no SQL Server 2012, mudou tudo. Então pense em uma prova aí que vocês vão pegar múltiplas escolhas também, vocês vão ter aquelas janelinhas lá de drag e drop, que é o que? Arrastar e soltar, né? Preciso montar, vai aparecer, muitas das perguntas da prova então vai ser lá, vai aparecer uma telinha para vocês com o Management Studio aberto, vai pedir para vocês configurar alguma coisa. Então assim, a prova mudou drasticamente. O que é interessante com tudo isso é uma coisa que eu já falei e volto a falar. A gente está tentando eliminar essas pessoas do mercado que ainda se utilizam de dump para tentar passar em prova. É isso que a Microsoft quer acabar de vez e está reforçando muito agora no SQL Server 2012. Então eles vão dar muitos casos de estudo para vocês dentro da prova, tá? Várias respostas que se aplicam a inúmeras perguntas dentro da prova. A gente vai ver aí ao longo da semana, vai passar detalhadamente quais são os estilos das perguntas, o estilo da prova para vocês entenderem, mas geralmente isso é o que mais mudou. Então pensa agora lá que eu vou ter uma tela que eles vão me pedir para me configurar alguma coisa, então se eu realmente sei, eu vou saber fazer isso dentro da prova. Se eu realmente entendo do produto, eu vou conseguir fazer sem problema nenhum. É isso que eles querem provar, que o cara realmente entende de banco de dados. Parte de upgrade PF aí, Nogari. Quando a gente está falando de certificação, em alguns casos acontece da gente já ser certificado em SQL Server uma versão anterior, no caso aqui a gente está falando do SQL Server 2008. Eu já tenho algumas certificações que são correspondentes, que são correvalentes ao que a gente está tentando tirar como certificação da SQL 2012. Então, para a gente tirar a certificação em MCSA pelo caminho normal, não pelo upgrade patch, mas pelo caminho normal, né? Eu ir lá fazer todas as provas, eu terei que fazer 3 provas. A 461, 462 e 463. Quando já tenho alguma prova do SQL 2008 e eu quero me atualizar para o SQL Server 2012, eu faço apenas 2 provas.
a 457 e a 458, ok? Que são provas que são provas de transição do SQL Server 2008 para o 2012. Então, essas duas provas vão me dar a possibilidade de eu me certificar em 2012 para o MCSA, quando eu tenho o MCTS, que é o Microsoft Certified Technology Specialist, que seria, fazendo um comparativo, seria o primeiro nível de certificação dentro aqui das certificações em cima tanto do SQL Server 2008 quanto do 2012. Já para o MCSE, é exatamente a mesma coisa. Eu tenho que ser um MCITP, que é o IT Professional, seja em Database Development ou em Database Administration, ok? Eu tenho que ser o ITP em alguma dessas duas. E ao invés de eu fazer as 3 provas do SA, mais as 2 provas do MCSE para Data Platform, eu faço apenas 3 provas, que são as provas de transição para o SA. Só que reparem o seguinte, deixa eu voltar um slide aqui. Olha o número dessas certificações aqui, ó, a 457 e a 458, que são as duas de transição do MySQL 2008 para o 2012. Mostram as novidades, falam sobre o que está vindo de novo no 2012. Reparem que, se eu estou fazendo uma migração, um upgrade do MC ITP, seja em Database Developer ou Database Administrator, para o 2012, eu faço essas duas provas, né, o 457 e a 458, mais a 459, ok? Isso significa que, se você já tem uma certificação MCSA, você não precisa fazer todas as provas. Aliás, desculpa, se você tem o MCTS, você faz a 457 e a 458, você faz somente mais a 459 e consegue chegar no MCSE Data Platform, ok? Porque essas provas fazem a compensação para você conseguir chegar e atualizar suas certificações para cá. A mesma coisa acontece para o MCSE de BI. Repete de novo a 457, repete a 458 e fazendo mais a 460, que é a de upgrade do MCITP de BI do 2008 para o MCSE de BI em cima do 2012, você consegue ter a sua certificação já atualizada, correspondendo aqui ao que a gente está pedindo, que está sendo exigido pela Microsoft na versão 2012 do produto. Reparem que a gente teve uma mudança dos nomes, né? Além de ter mudado o tipo de certificação, que antes MCTP e agora MCSE, reparem que não tem mais o nome do produto. Por exemplo, aqui o MCTP era em BI do 2008. Se eu voltasse aqui antes, eu tinha Database Developer do 2008 e Database Administrator do 2008. Reparem que a migração, reparem que as novas certificações, elas não têm mais a versão do produto. Então, é só MCSE Data Platform e MCSE em Business Intelligence. Esse é um caminho interessante para vocês olharem olharem como que deve ser feita esse caminho de migração e a abrangência que você vai ter um pouco maior em cima do produto, porque não vai levar a versão do produto que você está tendo hoje em dia. Você simplesmente é um especialista naquele segmento. Tá? Como que a gente consegue atingir os nossos objetivos fazendo os treinamentos oficiais ou o preparatório que a gente quer fazer para chegar nessas provas e conseguir ter as certificações que a gente está buscando? Hoje a gente tem 5 cursos oficiais sendo disponibilizados para trabalhar com certificações. Esses cursos já estão disponíveis. E tem 2 cursos que ainda não estão disponíveis, que é o curso pro 463, se eu não me engano, e o 463 e o... me fugiu agora qual que é o outro curso que está fora aqui. Mas eu tenho 2 cursos que estão fora daqui da certificação ainda, justamente por causa que o curso ainda não está 100% pronto. Então eles não estão entregando esse curso junto ao treinamento. O que a gente está fazendo aqui, então, eu tenho o ProQuerying, que é o curso 461,
eu tenho a prova, né, de querying, que é a prova, o exame 461, eu tenho o curso 10774. Para administração, que é a prova 462, eu tenho o curso 10775. Desenvolvendo a base de dados, que é a prova 465, se eu não me engano, eu tenho o curso 10776. Implementando o Data Warehouse, que é o curso 463, que é a prova 463, eu tenho o curso 10777. Implementando Data Models para BI, que é a prova 466, eu tenho o curso 10778. Então, faltaram aqui a prova 467 e a 465, se eu não me engano. São duas provas que estão faltando aqui para ter o material oficial como treinamento para ser entregue dentro dos CPLS, dentro das escolas de certificação. Porém, droga, tinha o número do exame na frente. Eu ia me matando para saber qual que era qual deles aqui. Mas é isso, aqui estão os números dos exames. Então, os 3 primeiros exames já estão com todo o material oficial entregues. E falta um do MCSE de BI e um do MCSE de Data Platform. Mas isso já está em vias de ser entregue para o público. Porém, se você quiser trabalhar com a questão de ser autodidata, a gente tem os training kits que já estão prontos. A gente já tem alguns training kits que já estão publicados, inclusive. Aqui pelo site da O'Reilly, que é o nosso fornecedor oficial de material para certificação, né? Eles que publicam os livros da Microsoft Press. E já tem aqui os 3 training kits para o 461, para o 462 e para o exame 463. Se vocês quiserem, eu posso colocar esses links depois para vocês aqui, disponibilizo junto ao material que vai ter o vídeo, por aí vai. Oi, pode falar. Só para dar um recado aí também, o interessante é que agora na parte, só no outro slide lá falando das provas, é que agora todos os cursos são 5 dias, né? Antes a gente tinha aí o quê? Cursos, por exemplo, principalmente os cursos de BI, que era o curso de... a gente tinha o curso lá, um curso de Integration Services, um curso de Reporting Services e o outro de Análise Services. Cada um deles eram 3 dias. Então acabou isso. Agora a gente tem cada um desses cursos e também o curso lá que era o 2778, né? Que era o Jazz Care. O de Tuning. O de Tuning. O de Tuning não, de Querying. De Querying, que era de 3 dias. Acabou isso. Agora todos eles 5 dias. Então são 40 horas de curso aí. Não é mais 24 como era antes, né? Que era 3 dias de curso. São 40 horas de curso. Isso é importante porque volta àquele ponto de você ter um instrutor com você, ter um profissional que já passou pela prova, que tem um conhecimento de mercado, que ele tem um conhecimento de aplicação prática desses assuntos para poder tirar suas dúvidas, para poder passar o assunto, para poder te capacitar com relação ao que você está aprendendo naquele momento, né? Faz todo sentido você fazer um curso desse oficial. E outra coisa, o curso oficial você está ali pagando um instrutor, você está pagando um cara para tirar suas dúvidas, para te ensinar o material. Então, a chance de você sair dali com o conhecimento real em cima do assunto que você está estudando, que você está se capacitando, é muito maior do que você pegar e tentar estudar por conta própria. Mas... Né? Oi? Sem contar as novidades que a gente tem no produto. Então, não teria como a gente colocar tudo isso que a gente tem de novo dentro de de 3 dias de curso, por exemplo. Então aí é outra necessidade que se tinha. Né? Se a gente for até parar para pensar, hoje quem é MCT sabe muito bem disso, que dar o curso em 40 horas, dependendo do curso que você estiver dando, é muito difícil. Né? É muito conteúdo, você tem que realmente passar bem rápido ali. E agora aí, com o SQL 2012, a gente tem muito mais novidades, e aí tem mais a necessidade ainda de ser realmente treinamento de 5 dias aí, completos. Sim, exato. E caso você queira estudar por conta própria, que você é um autodidata, você já tem um conhecimento em cima de SQL Server, você não quer fazer o treinamento oficial, você pode procurar esses materiais, como materiais oficiais, como
materiais preparatórios para o exame de certificação que você pode fazer. E aqui estão os materiais relacionados a cada uma dessas modalidades, e cada um dos exames. Aqui já estão publicados os sete materiais relacionados a cada um dos exames que são cobrados para cada uma das competências. Então, os 3 primeiros ali, a gente está falando de MCSA, aí os 2 intermediários, né, o Development Microsoft SQL Server 2012 Database e o Design, são os 2 para as provas de Data Platform, e os últimos 2 são as 2 questões para a prova de BI, MCSE, de Business Intelligence. Alguns deles vão estar disponíveis no mês de agosto, outros vão estar disponíveis em dezembro, e algumas referências vão estar disponíveis só em março do ano que vem. Mas o material já tem bastante na internet. Tem um evento que a gente de profissionais de SQL Server chamado SQL Pass Summit, que acontece em Seattle. Acontece todo ano lá. É um evento do PASS, do Professional Association for SQL Server. E lá eles falam bastante novidades, mostram bastante coisa interessante que tem dentro do SQL Server, são palestras bem técnicas. E você consegue ter bastante conteúdo, inclusive do que cai na prova, sendo passado nas palestras que tem lá. Então, caso você tenha a possibilidade de ir para um evento desse, para participar do evento, é uma experiência única, é um conhecimento muito forte que você consegue ter indo para um evento desse. Tem alguns livros da Microsoft, publicados pela Microsoft Press através da O'Reilly, que trazem para a gente essa questão de certificação, a questão dos assuntos, entrando em detalhes em cada um dos pontos. São livros específicos para aquele segmento. Por exemplo, o High Performance in T-SQL Using Windows Function. Esse primeiro livro azul que está aqui em cima, do lado direito, é um livro só sobre o Windows Functions. Tem quase 300 e poucas páginas, falando só de Windows Function. Aí tem um outro aqui, logo abaixo dele, Microsoft SQL Server 2012, Análise Service, o BI Semantic Model, Tabular Model. É um formato novo para o BI. Hoje o BI não tem mais só a modelagem multidimensional. Com o 2012 a gente também tem um formato novo que é a modelagem tabular. E isso daí tudo integrado, ele nos remete ao BI Semantic Model, que é um modelo semântico único para se trabalhar com tanto o modelo multidimensional quanto o modelo tabular. E tem um livro que só fala disso, tem quase 700 páginas, falando sobre o BI Semantic Model, falando sobre o modelo tabular dentro do BI Semantic Model. Então, assim, material para você ter como referência extra ao curso que você fez, ao material oficial que você estudou, a gente tem. Tem bastante coisa publicada, bastante assunto a ser abordado quando a gente está falando aqui de material de certificação, quando está falando de assunto para ser consumido dentro do nosso estudo, material que a gente tem que procurar até fora dos cursos oficiais para poder utilizar em plenitude tudo que a gente tem de poder dentro da ferramenta. Porque não é possível cobrir todos os assuntos em 40 horas para um determinado exame específico. Então você tem o curso oficial, ele te posiciona em todos os pontos relacionados àquela prova que você vai fazer, e você tem os materiais de referência, os materiais de apoio. Aí entram MSDN, entram TechNet, entra Books Online, entra livros da Microsoft Press, entra eventos externos, entram outros treinamentos. Então, assim, você tem uma gama imensa de possibilidades de continuar seus estudos, porque não só o curso oficial vai te preparar, como também outros assuntos. A vivência em cima da SQL Server é um fator muito importante para você conseguir sua certificação. Não adianta você só se preparar através do curso. Você pode até passar na prova, só que a sua experiência com a SQL vai ser adquirida com o passar do tempo, e com isso você vai cada vez mais sentir uma confiança para trabalhar com a ferramenta, se sentindo confortável de chegar e resolver um problema, porque você já tem uma solução
para aquele cenário, ou você já passou por isso por um problema semelhante numa outra consultoria, numa outra atividade, numa outra tarefa. Isso impacta muito na questão de você tirar a certificação. Isso é muito importante, isso agrega um valor muito forte para a sua certificação. Fred, você quer falar? Então, falando nesse ponto que estava falando de treinamento ali, até teve uma pergunta ali, eu não sei se foi você que respondeu ou a pessoa desistiu, mas eu acho que é interessante até para todo mundo saber. Uma pergunta que todo mundo faz para mim, geralmente que sou em CT, é o quê? Eu vou lá fazer o curso, depois do curso eu posso fazer a prova, vou passar? Olha, da minha experiência é muito difícil dizer que você fazendo simplesmente um treinamento você vai passar. Por quê? Porque o treinamento ele não foi desenvolvido para você passar na prova. É isso que a pessoa tem que ter a ciência disso. Né? O treinamento ele não foi desenvolvido para passar na prova. O treinamento ele foi desenvolvido para tentar cobrir pelo menos os pontos principais e os pontos novos do produto. Né? Então você vai para um treinamento de 40 horas, você não vai conseguir captar tudo aquilo que a gente quer passar para você passar numa prova de certificação. Ela ajuda bastante. Por quê? Porque você pode tirar dúvidas com um cara que passou nas provas de SQL Server. Né? Você está conversando com uma pessoa que já passou por aquela experiência. Mas agora só as provas você vai passar, só os treinamentos você vai passar na prova, eu acredito que seja muito difícil. Quais os recursos que podem te ajudar? O treinamento e o Train Kit. Né? E os livros que tem aí também nessa lista. O Train Kit ele é muito bom. Por quê? Porque ele é totalmente focado na certificação. Então, você vai ler um Train Kit, você já tem que ter um pouquinho de conhecimento na ferramenta, e o Train Kit vai te dar aquele apoio para você passar na prova. Então, é bem importante deixar isso claro, né? Para o pessoal aí que tem essa dúvida é bem recorrente, e eu acredito que a partir de agora, sim, a gente vai conseguir deixar bem clara essa questão aí. O Jonathan está perguntando aqui só, o Jonathan Lima, ele só está perguntando se vocês se acham que ainda vale a pena fazer a prova de NCHP. Olha, eu posso dizer que ainda vale a pena você já ir pensando no SQL Server 2012, se capacitar no 2012, porque tem muita coisa nova, tá? Mas também é interessante se capacitar no 2008. Por quê? Porque o mercado hoje, querendo ou não, ele ainda está muito em cima do 2008. Né? O 2012 acabou de ser lançado, foi lançado aí dia 1º de abril. Então, tem empresas que vão migrar agora, muitas empresas não vão, ainda estão com 2008. Tem empresas que ainda estão no SQL 2000. Né? Então, até migrar para o 2012 ainda, vai um tempinho aí. Então, é interessante você tirar a prova de 2008. Só que a nossa intenção aqui é que você já fique interessado em tirar as provas do 2012. Né? Em você ver essa mudança e enxergar o valor que essas provas estão trazendo para você. Vai ser totalmente diferente do que já tinha nas provas de 2008. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso, que eu acho interessante a gente compartilhar aqui. A certificação, ela não deve ser tirada só para você ter mais uma certificação agregada ao seu currículo. O importante é você tirar uma certificação, é lógico, isso é muito legal, a gente fica com uma sensação boa, falando assim, nossa, o produto saiu agora, eu já estou certificado, já estou capacitado para fazer isso aqui. É lógico que isso é interessante, isso é um ponto muito favorável quando a gente pensa em certificação. Só que pensa pelo seguinte ponto. A experiência que você tem que ter com o produto para você poder colocar isso em prática, você tirar uma certificação do 2012 hoje, vai agregar realmente para a sua atividade hoje no mercado de trabalho? Ou o seu cenário dentro da sua empresa hoje é um SQL Server 2008? O que para você é mais vantajoso como profissional nesse momento? É você estudar para SQL Server 2008 e tirar a prova 2008? Ou você estudar para 2012 e tirar a prova 2012? O que você está usando hoje no seu emprego, hoje na sua profissão? Então, em alguns casos, o ideal seria, se você está usando o 2008, tira a prova do 2008 e já faz em seguida, ou espera um tempinho e faz a migração para o 2012, para você sentir a diferença das certificações dos dois lados. Mas por que tirar sim a do 2008?
porque a do 2008 vai te ajudar na sua profissão. Não só o 2012, quando você tiver com o ambiente já com o upgrade para o SQL 2012. O seu ambiente hoje for 2008, é mais vantagem você tirar o 2008, né? Porque tem algumas mudanças, tem alguns pontos que são diferentes, e você vai sentir essa diferença se você não fizer a prova do 2008 e você acabar fazendo só o 2012, tá? A minha visão é um pouquinho diferente da do Frecia, mas que também não desabilita a resposta do Frecia. Faz sentido a resposta que ele deu. As duas, acho que as duas são verdades, né? Sim, sim. Beleza. Então, A gente tem. pode falar, meu cara. Pode seguir, Frecia. Então, só a gente finalizando o webcast aí, alguns recursos adicionais para vocês, né? Então a gente tem aí o Microsoft Learning, né? Que a gente tem muito material informativo daí sobre as certificações. A gente não tem material, no caso, ali nesse endereço sobre o produto, para estudo do produto, mas a gente tem muita coisa sobre as certificações, sobre o que cai, sobre a porcentagem do que é requerido para fazer a prova, enfim. E também ali um livro gratuito, né? A gente tem um outro recurso lá que é o Born to Learn, que é um fórum, né? Onde a gente tem acesso a várias coisas aí sobre SQL Server, não só sobre SQL Server também. A gente tem os fóruns de SQL Server, tem o TechNet Wiki ali, também tem muita coisa sobre SQL Server. Agora a gente acabou de ser lançado aqui, a gente está com um PDF, no caso em inglês, né, que já tem bastante material lá sobre SQL Server 2012 no MVA, no Microsoft Virtual Academy, mas a gente também tem nosso MVA aqui de SQL Server 2012, né? Então a gente tem, além, claro, do TechNet aí, a gente tem muita coisa, tem um monte de Virtual Lab, a gente tem um developer, tem um pack lá de desenvolvimento com bastante recurso para a gente estudar. E claro, né, fórum ajuda bastante, os livros que a gente passou anteriormente ali, eu acho que vai ajudar bastante o pessoal aí a se preparar para as provas. Da minha parte era isso aí, Nogara. Eu acho que queres falar mais alguma coisa? O Alex estava comentando um ponto importante aqui. Para ter acesso ao conteúdo do MVA em inglês, precisa mudar o país para Estados Unidos. Pelo menos ele precisou fazer isso aí. E é verdade, se você entrar no microsoftvirtualacademy.com com a região do seu SO sendo aqui do Brasil, ele vai acessar o que a gente está construindo aqui no Brasil. Esses são materiais 100% nossos. Inclusive tem algumas pessoas que produziram material assistindo o webcast aqui com a gente. Interessante esse levantamento que o Alex pôs. Outro ponto interessante do Alex é que ele está de férias. Em vez de estar lá curtindo a família, em vez de estar lá aproveitando as férias dele, ele está aqui assistindo ao webcast, cara. Eu queria dar um agradecimento especial para o Alex por causa disso daí. O Alex é o cara. Alex é o cara, né? O cara tá de férias e tá aqui aprendendo, tá aqui com a gente compartilhando o conhecimento dele aí sobre SQL, um pouco de experiência aí com a gente, tá? Beleza, é isso daí. Se alguém tiver pergunta, gente, por favor, fique à vontade para fazer com a gente aqui nessa sessão de perguntas e respostas. Acho que fica fácil para a gente poder trabalhar e tirar um pouco das dúvidas de vocês. Mais uma dica que eu posso dar, com o nosso MVA aí da SQL 2012, eu acho que vale bastante o pessoal estudar esse MVA, porque tem muita coisa da prova que esse MVA está cobrindo. E bem, né, eu fiz 3 provas aí, fiz 4 provas de SQL 2012, passei só em 3, e eu pude acompanhar o MVA depois de feito. Eu vi que tem bastante coisa que o MVA está cobrindo que estava caindo nas provas. Então a dica pro pessoal aí que o MVA tá bem forte de conteúdo e vai ajudar pra caramba assim, o pessoal que quiser estudar. O Daniel está perguntando se precisa saber alguma coisa de SharePoint para certificação. Precisa para certificação de BI. Pois era, isso que eu ia perguntar. Para MCSA de BI, você precisa saber, além de SQL Server 2012, precisa saber um pouco de SharePoint, um pouco de Azure e um pouco de Excel. Isso não vai poder fugir do que a gente está falando. Porque, por exemplo,
A gente está falando aqui ó, de implementing Data Model com Reporting no SQL Server 2012, do exame 466. Isso cai em algumas coisas de SharePoint, cai em assuntos de SharePoint, tá? Então você tem que conhecer um pouquinho de SharePoint para poder fazer essa prova. Mas se você olhar o material que tem lá dentro do microsoft.com/learning, ele vai te falar ele vai te mostrar o que você tem que estudar para cada um desses assuntos, tá bom? O Edmundo está perguntando se a gente sabe quando que as provas de 2008 vai ser inativada. Eu, particularmente, não estou sabendo. Sei que as de 2005 agora já foram desativadas, tá? Mas eu não li nada a respeito sobre as provas de 2008 ainda. Não sei se tu sabe alguma coisa a respeito disso. Não sei. Não sei. Ó, o Erickson está falando que vai sair em julho de 2013. O Alex também falou a mesma coisa. Ó, o Roberto Fonseca, ele acabou de confirmar dentro do MCT Download Center que os cursos 10778 e 10777, que é o de Data Model e o de DW, de Data Warehouse, eles estão disponíveis e não são mais beta. Isso é uma informação interessante porque até então a gente estava lendo material, verificando material de treinamento e estavam betas ainda, né? Então já estão versões finais do produto. Aqui a pergunta do André. A Microsoft está adotando o SQLite para o Windows 8 RT, por que não usa o SQL Server Compact? Não tenho a menor ideia, nem olhei nada do Windows 8. O Windows 8, eu vou começar a mexer com o Windows 8 quando ele for lançado. Vai ser dia 22, dia 28, 26 do 10, 26 de outubro. Eu vou ter acesso a ele somente nessa data, que vai ser a data do lançamento dele para consumer, né? A data que vai ser disponível na prateleira. Até lá eu estou com a versão beta dele instalada em casa, mas não cheguei a mexer a ponto de verificar que versão da SQL está lá dentro. Você sabe alguma coisa? Eu também não sei de nada sobre isso, não. O Windows 2008, o Windows 8 é um mundo totalmente obscuro ainda. Pessoal, mais perguntas? Bom, se não temos mais perguntas, agradeço muito a presença de vocês aqui na segunda-feira, nesse primeiro dia do webcast, da semana de webcast de certificação em cima de SQL Server 2012. A gente vai ter webcast todos os dias, né? São de hoje até sexta-feira, todos acontecendo das 9 às 10 da noite. Só na sexta-feira, que vai ser a das 8 às 9. Isso. Certo, Fred? Certo, correto. Do Catai vai ser às 8 horas. Das 8 às 9 na sexta-feira. E se vocês quiserem, no blog do Frécia tem um post com a agenda e os links para vocês acessarem lá. Fiquem à vontade e acessem. Frécia, qual que é o blog? marcosfrecia.wordpress.com. Deixa eu escrever aqui certinho. Ver se... Tá ok? Já vou escrever. Pessoal, muito obrigado de estarem com a gente hoje aqui. E espero vocês amanhã para a gente poder continuar com essas apresentações e continuar passando para vocês aqui o que dá para a gente fazer sobre certificação em cima de SQL Server. Tá ok? Obrigado. Obrigado também. Até amanhã às 9 horas. Ó, o pessoal já colocou aí o link. Então é só todo mundo acessar lá. Beleza? Qualquer coisa é só procurar no blog do Nogari, todo mundo conhece ele aí também, tá lá. Todas as informações. Quero agradecer todo mundo, né? É isso aí. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.